Sejam bem-vindos, meu irmão, à Semana da Transformação no seu casamento. É um momento, nós vamos viver 5 dias muito especiais nesses dias, que é para ajudar de alguma forma em transformar seu casamento. A Adriana está dizendo que está muito feliz em poder participar dessa palestra com vocês. Que bom. Obrigado, Adriana. Tamo junto, minha amiga. E nós vamos te ajudar a transformar o seu casamento de uma forma ou de outra. Nós estamos aqui para ajudá-los. Com certeza. Assim como nós fomos ajudados um dia. Então, chegou a hora da gente retribuir o que fizeram pela gente lá atrás, né? Estão todos por aí. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá certo. Ok, vamos lá, vamos dar início à nossa semana. Nós vamos ficar aqui em torno de, eu acho que uns 90 minutos, 1 hora, não sei. Vamos lá, deixa fluir. Tá certo? Eu me chamo Jean Nacruti, a minha esposa Renata Nacruti. Nós somos casados há 10 anos, né? Desses 10 anos passamos por grandes dificuldades no nosso casamento. Erramos muito, batemos muita cabeça, brigamos muito, entramos em muita discordância, mas pela graça de Deus conseguimos superar tudo isso, todas essas barreiras que a gente encontrou pelo nosso casamento, nós conseguimos superar, e hoje temos um casamento pleno. Para a graça de Deus, nosso casamento está na paz do Senhor. Está tudo bem, graças a Deus, né, Renata? Mas foram grandes dificuldades, e dessas grandes dificuldades nós tiramos grandes ensinamentos também, né? Grandes ensinamentos, e nós temos no nosso coração o desejo de ajudar esses casais, ajudar vocês que estão passando por uma forma ou outra de alguma dificuldade no seu casamento. Então nós lançamos essa Semana da Transformação no Casamento para tentar ajudar vocês. Aí vocês podem perguntar: Jean, mas uma semana dá para transformar o casamento? Dá sim. Depende da disponibilidade de cada um e da entrega de cada um, né? Nós vamos dar aqui algumas dicas, alguns direcionamentos ao longo desses dias, e aí vale vocês cumprirem, né? O interessante, quem estiver sozinho nos assistindo, que chame o seu marido ou chame sua esposa, é muito importante os dois, mas se tiver só um ou outro, também não tem problema. Ou os dois podem assistir juntos. Os dois podem assistir juntos, lembrando, não vai ter replay. Então hoje, não terá replay. Até sexta-feira, todos os dias às 20 horas. Quarta-feira nós temos uma surpresa por aí. Sexta-feira temos outra surpresa. Então vai ser uma semana bem movimentada e nós contamos com vocês. E é importante ressaltar, Jean, que nesse processo que nós vivemos de dificuldade, de conflitos no nosso casamento, um fator que foi decisivo para que a gente pudesse superar as dificuldades foi a mentoria, foi o direcionamento, o aconselhamento, a orientação, de casais também que já haviam passado por situações assim. Quando a gente está de fora da situação, né, fora do conflito, a gente consegue visualizar coisas que o casal dentro da condição de conflito não consegue visualizar. E como essas orientações, esse acompanhamento que nós tivemos com essas pessoas fizeram a total diferença para que a gente pudesse ver aquilo que a gente não via. E aí a importância e o que nasceu no nosso coração de ajudar, de orientar, de mentorear também, porque isso fez total diferença nos nossos conflitos, né? Com certeza. E olha lá que foram grandes dificuldades, né, Renata? Exatamente. Foram muitas barreiras, erramos muito, batemos muita cabeça, brigamos muito. Eu sou um ex-adúltero, eu adulterava muito, eu sou um ex-usuário de droga, eu usei droga por 20 anos, né? Eu não tenho nada a esconder de ninguém. Por 20 anos eu usei, eu estou livre das drogas há 7 anos. Então minha vida deu uma mudança sobrenatural, o meu casamento teve uma mudança sobrenatural. Tudo isso graças a Deus, né? Graças a Deus, Deus tem nos ajudado, nos guiado, e com a ajuda de outras pessoas, né? Nada melhor do que a gente receber conselhos de um casal
mais que já passou, mais experiente que a gente, e que já passou por essas dificuldades e hoje estão nos ajudando, né? Então isso é muito importante para a gente e tem grande valia. Tá certo? Vamos lá? Nós vamos falar das capacidades, habilidades, forças e fraquezas do casamento. No dia de hoje nós vamos falar esses quatro temas aí: capacidades, habilidades, forças e fraquezas. Eu vou desabilitar aqui o chat, mas já no final a gente volta a ativar o chat novamente para não atrapalhar nós aqui, porque às vezes a gente tira o foco para ler a mensagem e nos atrapalha um pouquinho. Tem muito chat chegando, nos atrapalha um pouco. Tá certo? Vamos lá. Vamos falar das capacidades. Qual a capacidade que o casal tem? Qual a capacidade de você como marido, você como esposa tem? Nós vamos falar de 4, bem importante para a gente, que a gente acha muito importante. O primeiro é viver. Nós temos a capacidade de viver para construir uma família sólida, uma família verdadeira, uma família plena, completa, uma família completa, isso, com princípios, exatamente. O ponto 2 é amar. Nós temos a capacidade de amar, que é amar o próximo, amar a outra pessoa, amar o seu marido, amar você mesmo, né? Essa é a grande capacidade que Deus nos deu de amar as pessoas. E outro ponto é assumir responsabilidades. Nós temos essa grande capacidade de assumir responsabilidades, né? Isso é muito importante para a gente assumir essa responsabilidade como cidadão, como marido, como esposa, né? Assumir a responsabilidade como casal, como pai, né, Renata? Como mãe. Isso é muito importante. E o outro item essencial no casamento é valorizar, né? Valorizar a sua esposa, valorizar o seu marido, porque nós temos valor, e grande valor, dentro do nosso relacionamento, né? Mas muitas vezes esse valor tá escondido, esse valor está adormecido pelas circunstâncias do casamento. Ele deixou. E como essa valorização importa, né? Porque às vezes um pequeno elogio, uma pequena gentileza faz toda a diferença, principalmente para nós mulheres, né? O elogio, a gente às vezes precisa de palavras de autoafirmação, precisa ouvir do esposo: nossa, como você está bonita, nossa, como o almoço está bom, nossa, como hoje você, sei lá, se arrumou diferente, como você está cheirosa, enfim. Não somente do esposo para a esposa, assim como da esposa para o esposo. Essas gentilezas mútuas, né, essa valorização do que o outro faz e do que o outro muito importa, e são coisas pequenas. Na verdade, essas coisas pequenas é que constroem os grandes. Quando a gente se perde no pequeno, a gente se vê num bolo de coisas grandes, porque essas coisas pequenas, elas foram criando força, e se tornaram coisas grandes. Então a valorização é um ponto assim importantíssimo, uma capacidade que nós temos e que nós devemos exercer, e que num casamento cheio de conflitos e complicações, isso acaba sendo uma capacidade não exercida. Isso é verdade. Diante dessas capacidades que nós temos de nos relacionar, capacidade de como ser humano, né? Nós temos várias habilidades que a gente pode se desenvolver ao longo do nosso casamento. Nós linkamos aqui algumas muito importantes, tá certo? Dentre tantas habilidades que nós temos, mas também não dá para a gente falar de todas. Exato. Nós vamos falar de algumas aqui. Habilidade, a primeira item que nós vamos falar é a habilidade de resolver conflito. Para vocês entenderem mais o nosso processo do nosso casamento, eu e Renata, nós sofremos muito com as dificuldades, né, de nos relacionar, as dificuldades das nossas diferenças. Nós sofremos muito com isso. A gente brigava muito, né? A gente brigava muito e com muita simplicidade e eficácia a gente conseguiu sair desse estado de inércia que o nosso casamento estava, né? Então tudo isso que nós vamos passar para vocês nessa semana são coisas simples, mas que funcionam.
Se funcionou conosco, vai funcionar com vocês. Tá certo? Podem exercer no dia a dia. Daqui a pouco eu vou colocar o nosso link aí, nosso Instagram, o nosso link no Telegram, tá certo? Mais adiante eu coloco aí para vocês estarem conectados conosco. Nós vamos falar da habilidade de resolver conflitos, né? Eu gosto sempre de colocar de testificar algo que tem na Bíblia para nos dar uma força maior do que eu estou falando, né? Um respaldo maior. Lá em Efésios 4, versículo 2, diz assim: sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então, essa habilidade de resolver conflitos, nós já temos ela dentro de nós. Nós às vezes não usamos, né? Mas nós temos. Não existe casamento perfeito onde não há nenhuma discordância, onde o casal não briga, o casal não discute. É muito difícil isso. Por quê? Porque nós somos diferentes, nós temos pensamentos diferentes, atitudes diferentes um do outro. Mas quando a gente desenvolve essa habilidade de resolver conflitos, os nossos conflitos, tudo fica mais fácil. É importante frisar que essa questão da habilidade de resolver conflitos, ela está muito ligada à tolerância. Por isso que a gente citou Efésios 6, né? Quando ele fala que a gente deve suportar uns aos outros, é porque se eu faço isso com aquela pessoa que é estranha, com aquela pessoa que não está no meu convívio, imagine com o meu esposo ou com a minha esposa. Então nós devemos fazer isso em sociedade, nos suportar, entender as nossas diferenças. E uma coisa importante que a gente deve frisar é o seguinte: um casal, quando ele se une, a gente tem ali um homem e uma mulher. Então o homem tem comportamento típico masculino e as mulheres têm comportamentos típicos femininos. Sem falar que cada um veio de uma criação diferente, né, de uma realidade diferente, que quando se juntam, e aí choca comportamento, choca atitude, choca a forma de pensar, a forma de agir. Então esse ponto de equilíbrio é muito importante. Por isso, tolerar um ao outro é super importante. Vai ter, como o Jean falou, né? Vai ter diferença de ideias? Vai ter diferença de ideias. Mas o segredo é você, em alguns momentos, entender que precisa ceder, em alguns momentos precisa concordar, né? Porque o casamento, ele não é um ringue de luta. O casamento não é quem tem razão. O casamento é quem entende o momento de calar e o momento de falar. Então vai ter momentos que eu vou ter que calar e vai ter momentos que eu vou ter que falar. Então esse equilíbrio é muito importante a gente conseguir discernir. É difícil calar no momento de conflito? Muito difícil. Mas a gente só vai aprender a falar na hora certa se a gente começar a exercitar e ter o olhar de que, independente se ele é meu esposo ou se eu sou a esposa dele, antes de qualquer coisa, sobretudo, eu sou um ser humano, né? Que precisa ser respeitado, que tem limites e que ele precisa se ter esse olhar para com o outro. É verdade. E eu e a Renata, nós tratávamos o nosso casamento uma competição, sim, ou às vezes um melhor que o outro, ou às vezes como inimigos, né? Exato. Né? Era deitar na cama com o inimigo. Você imagina, dormindo com o inimigo, né? Um filme. E aí quando a gente entendeu que era mais um amigo e os dois tinham que caminhar juntos, né? Nessa união, nessa aliança que foi feita no seu casamento lá atrás, isso foi essencial para a gente aprender a resolver os nossos conflitos. Perfeito. Né? E como foi de grande importância, a gente se uniu mais, né? Quando a gente entendeu isso, a gente se uniu mais, a gente fortaleceu como casal. E hoje, dizer que vocês nós não temos conflitos, temos sim, mas hoje nós sabemos como sair desses conflitos, né? Hoje ele respira fundo, conta até 10. Sabemos como nos portar diante de um conflito, diante de uma crise, diante de uma situação. Então isso é muito importante. Outro ponto legal,
habilidade de diferenciar o ser espontâneo e ser desrespeitoso. Perfeito. Lá em Romanos 12:10 diz assim: amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Né? À medida que os relacionamentos se tornam mais profundos, aí a espontaneidade e a intimidade também cresce na vida do casal. Sem dúvida nenhuma. Quanto mais você convive ali com a pessoa, mais a intimidade sua é aflorada. E isso, por outro lado, a gente tem que ter muito cuidado para não ser desrespeitoso, né? Pois nós podemos confundir o espontâneo, né, e ter intimidade com a permissão descuidadosa. De maneira agressiva, impulsiva. Pronto, né? Exatamente. A gente acaba impondo um comportamento que a gente acha que é espontâneo e às vezes não é. É o famoso, a brincadeira fora de hora, né, o comentário fora de hora. Muitas vezes isso acontece em público, acontece diante da família ou diante dos filhos. E como isso é desconfortável, né? Muitos casais confundem a intimidade com permissão, né? E isso traz um mal grande dentro do relacionamento, né? Por exemplo, vamos dar exemplo, a intimidade. A Renata faz uma brincadeira comigo e eu vou fazer uma brincadeira com ela. Vamos lá. Nossa, você está gorda, você está precisando emagrecer. Olha aí, ofendi ela numa brincadeira. Né? Por mais que ela esteja gorda. A transparência é uma coisa. Você brincar com isso é outra. Né? Eu posso muito bem falar: meu amor, você está um pouco gordinha, está precisando fazer um regime, né? Isso. Que não é o caso, porque ela está fazendo um regime aqui e está ficando linda. Já emagreceu alguns quilos, está linda. Mas eu poderia falar com um jeitinho: ó, você está precisando emagrecer, você está um pouco gordinha, tal. Do que eu falar: ó, você está gorda, feia, horrorosa. Eu não gosto de mulher gorda, viu? É verdade. Se você continuar gorda, eu vou largar você. Olha aí a diferença. Acho que a intimidade permite esse expor de opinião sem meias palavras ou sem o cuidado de entender que o outro pode se sentir ofendido, né? Como muitas vezes nós mulheres temos também, por N motivos, pelo fato de já ter muito suportado, pelos problemas consecutivos, enfim, o desgaste do casamento às vezes nos traz a vontade de, não é manchar a imagem, mas é de denegrir a imagem do outro, né? De colocar o outro para baixo. Então é uma oportunidade que eu tenho de diminuir, de minimizar, de fazer com que ele se sinta mal. Isso, como eu sou esposa, então eu posso falar o que eu quero, quando na verdade, mesmo sendo esposa, você pode até falar o que você quer, mas como você diz faz toda a diferença. Então a gente não pode utilizar a intimidade que se tem de forma deliberada, a ponto de machucar o outro. Isso também não impede. Você pode ser verdadeiro, transparente, sincero, mas sem deixar de ter o cuidado com seu marido ou com sua esposa, né? Você pode ser verdadeiro, pode ser sincero, transparente, mas tudo tem um jeito de dizer. Com amor, né? Conforme como eu disse. Ô Renato, se você não emagrecer, eu vou largar de você. Você tá feia, horrorosa. Poderia muito bem chegar: meu amor, você engordou um pouquinho. Não é melhor fazer um regime? Vamos entrar no regime juntos? Né? Eu e ela tá fazendo regimes juntos, tá bom? Exatamente. Só para ficar bem claro, ela tem me feito comer nas horas certas, comer mais salada. Ele não gosta muito, mas ele faz, ele cede. Ele entendeu a importância do ceder. Exatamente. E aí, assim, o que a gente deve mais colocar em prática dentro disso é o domínio próprio. Né? É dominar a nossa fala, dominar as nossas expressões, dominar o que nós vamos dizer para nossa esposa, para não machucá-la, porque a palavra, meu amigo, ela tem poder e a palavra machuca, corta, mata, pode né? ser destrutivo. Então, mesmo jeito que vivifica, destrói. Então a gente tem que ter muito cuidado no que fala, pensar antes de falar, né? Há tempos atrás, o que vinha na cabeça eu despejava, parecendo um caminhão de lixo, né? Que vinha um lixo na boca eu jogava. E isso machuca muito
a sua esposa, o seu marido, né? Quando a gente descarrega as nossas frustrações ou os nossos problemas no outro. Isso atrapalha muito, né? Atrapalha assim bastante mesmo o casal, né? Outro ponto muito importante é a habilidade de valorizar o seu parceiro, né? Lá em 1 Pedro 4,8 diz assim: sobretudo ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Todos os dias, né, nós maridos e nós casais precisamos mostrar gestos de amor com sorriso, carinho, cordialidade, encorajamento, né? Eu amanheço com a minha esposa, mas eu saio sempre primeiro com ela para trabalhar, mas depois eu sempre mando uma mensagem: bom dia, como é que você está? Deus abençoe o seu dia seja um sucesso, vai bem no trabalho. E valorizo as coisas boas, as qualidades que ela tem. No dia a dia eu valorizo muito. Lógico que ela tem defeito? Tem. Tem muitos, eu tenho muitos, você tem muitos, mas as qualidades sempre tem que vir à tona. Sempre temos que valorizar mais as qualidades do nosso marido, da nossa esposa, né? Do nosso cônjuge. Porque senão vira rotina, cai na rotina de você não valorizar as coisas boas que ele tem e chega ao ponto de você só falar as coisas ruins. É verdade. Interessante disso que você está falando, Jean, é que quando o casal ele está passando por uma situação de crise, essa coisa de valorizar o parceiro, ela chega a ser até paradoxal, porque os casais eles costumam ser muito mais simpáticos com os estranhos, com as pessoas de fora, do que mesmo um com o outro. Lembra eu? Isso. Então isso acontecia muito conosco, tanto da parte do Jean, com o Jean, como da minha parte. Então eu era muito mais simpática com outras pessoas do que mesmo com ele. Só que a gente não imagina que está sendo ríspida com o esposo e legal com as pessoas lá fora, né? Então como realmente é importante você ter esse olhar para com o outro, e como é importante alguém chegar para nós e dizer: olha, você é mais simpático ou simpática com as pessoas de fora do que com seu esposo. Então eu acho que é uma reflexão que vocês devem fazer, se de repente vocês não estão agindo dessa forma. Eu me vi agindo dessa forma, tá? Me coloco aqui como uma pessoa que já fiz isso, mas quando o meu mindset, né, a minha cabeça, o meu pensamento começou a abrir nesse sentido, o meu comportamento e as minhas atitudes passaram a valorizar mais o meu esposo e valorizar outras pessoas de fora que precisavam de valorização, mas não omitindo o que de fato importava para ele, né? Uma coisa muito interessante é que às vezes nós somos, por exemplo, no seu trabalho, você é educado, você é gentil, você é cortês com todo mundo do seu trabalho, e quando você chega na sua casa, você não é educado, você é um grosso. Isso já aconteceu comigo e com a Renata por diversas vezes. Isso. Até cair a ficha de que a gente estava fazendo isso. Por muitas vezes a Renata falava para mim: Jean, você foi grosso comigo. Eu falava: Renata, fui grosso onde? Eu falei o quê? Mas eu estava tão acostumado com aquilo, a ser grosso, que eu não entendia que eu estava sendo grosso com ela. Exato. Então isso vale a pena a gente ter o equilíbrio e refletir sobre isso para mudança, né? Para mudança. E são atitudes simples, mas que trazem uma enorme diferença ao serem praticados todos os dias. Perfeito. No dia a dia do seu casamento. Outro ponto bacana que nós vamos falar, importantíssimo, um dos mais importantes e que muitos casais passam por grandes dificuldades, é a habilidade de perdoar, né? Nós temos a habilidade de perdoar, né? Eu vou ler aqui uma passagem bíblica, 2 Coríntios 2, 10 e 11. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções.
Perfeito. Nós sabemos que é particularmente difícil perdoar quando aquele que prometeu nos amar a vida toda lá no nosso casamento nos magoou ou nos machucou, nos traiu, nos feriu, né? Então isso é muito difícil, mas é de uma importância tão grande, tão valorosa no seu casamento, porque a cura, o que vem primeiro na cura do seu casamento, na transformação do seu casamento, é o perdão, acima de tudo. Para vocês terem noção, né? Eu no meu mundo de adultério, de traições, né? Eu traía muito a Renata, adúltera ao extremo, e quando eu resolvi encarar essa mudança, abrir meu coração e contar a verdade para ela, para pedir esse perdão para ela, foi muito difícil, foi extremamente difícil, porque falar a verdade é fácil, mas ao mesmo tempo muito difícil. Quando você está nessa situação, né, na situação de pecado, na situação de traição, de adultério, é muito difícil, mas eu falei para Renata, eu contei toda a verdade, expus a minha vida, essa minha vida que eu tinha, e ela me perdoou. Então só aí o nosso casamento começou a passar por uma transformação genuína e verdadeira dos dois. Quando houve a verdade veio à tona, a transparência, e a Renata me perdoou, ela me contou as coisas dela, eu perdoei. Então nosso casamento deu uma guinada sobrenatural. Tem pessoas que falam assim, provavelmente mandam muitas perguntas pra gente: ah, mas eu fui traído, eu devo perdoar? Lógico, é claro que deve. Jesus nos ensinou, né? Jesus nos ensinou sempre. O perdão sempre. E outra coisa, Renata, perdoar nos faz bem, nos libera para a vida toda. Exatamente. Esse rancor no coração, essa mágoa, isso só te faz mal. Ressentimento, né? Traz doenças, só faz mal. Então o perdão faz bem e é uma grande cura e um grande libertar, né? Aquele que perdoa verdadeiramente do coração, né? E o perdão libera outra pessoa a avançar, libera seu casamento, né? Muitas vezes, eu traí, eu errei, e agora, como eu faço? Muitas vezes essa questão do perdão, ela é essencial para que você possa continuar no casamento ou você possa parar naquela cena. Então, quando não há liberação de perdão, há uma prisão, tanto sua, que não libera o perdão, como do outro, que não é perdoado. Porque esses cativeiros, essa coisa de não perdoar aquilo que você foi ferido, magoado, ultrajado, te faz refém da outra pessoa e gera na outra pessoa também um sentimento de culpa. E o sentimento de culpa é a primeira coisa que vem sobre aquele que errou. Então, todas as vezes que o Jean erra ou que alguém erra, vem sobre ele esse sentimento de culpa, né? E aí, se ele não é perdoado, isso só potencializa várias coisas ruins. Nós estamos em casa, né? O nosso filho ali, eu tô vendo que ele acordou. Se fizer barulho, fica tranquilo. Nós estamos em casa, aqui no nosso aconchego do nosso lar. Se eu sair rapidinho, gente. Tá certo? Vamos continuar. Então, o início da cura no seu casamento acontece com o perdão. O perdão vem primeiro. É o primeiro passo de tudo, é perdoar, é estar aberto a começar uma nova vida. Porque quando você perdoa, você começa tudo de novo. E quanto mais a gente adia o perdão, mais a gente se machuca, e quanto maior se torna a ferida, mais difícil vai ficando você perdoar o outro. Aquela história, tá, pessoal, de que o tempo cura tudo, é uma mentira, tá? O tempo, ele não cura nada, pelo contrário. Só aumenta, né? Ele só cauteriza a ferida, ele só aumenta a ferida, tá certo? Ele só mascara um sentimento de que estou aliviado. Na verdade, o tempo faz você esquecer momentaneamente daquilo que te faz sofrer. Então, o que é que eu faço? Eu deixo as coisas passarem, eu finjo
que está tudo bem, para que eu não possa sofrer. Então, inconscientemente, nosso cérebro, ele age dessa forma para quê? Para ele não sofrer. Ele se protege. Por isso que o ditado, né, popular fala, o tempo cura todas as coisas. O tempo não cura todas as coisas. É verdade. O nosso perdão, o nosso falar, né, o nosso aceitar que é importante expor aquilo que está dentro de nós e que é ruim, é o que de fato nos cura. Se o tempo curasse, o tempo era responsável por todos os nossos problemas. E não é isso que acontece na prática, né? Isso é verdade. E o que a gente tem que, uma vez perdoado, né, nós temos que jogar fora todas as lembranças e sentimentos ruins e não vasculhar no lixo novamente. Nunca jogar na cara. Porque senão daqui a pouco a Renata vai me falar, você me traía. Opa, peraí, Renata, você não já me perdoou? Não já fui perdoado por isso? Então nunca, quando a gente fala, a gente dá risada. Eu falo na maior naturalidade para todo mundo. Ela conta as coisas que ela fazia também, como quando solteira, depois de casada. Com tranquilidade, está tudo perdoado, está tudo lindo, maravilhoso. Importante também, tá, pessoal? Não confundir perdão com desculpa. Tá? Exatamente. Perdão é quando você libera totalmente aquilo que aconteceu de ruim com você. Então, o Jean me traiu, eu libero o perdão sobre a vida dele e eu não esqueço, mas eu entendo que o que ele fez comigo ficou no passado. Não existe mais e a gente segue uma vida em frente, página em branco sobre o que aconteceu. Não é desculpa, tá? A desculpa, eu posso muito bem voltar a esse ponto e jogar na cara um do outro, como acontece comumente com os casais. Muitos às vezes chegam pra gente e falam, eu perdoei ele, eu perdoei ela, mas vez ou outra tá lembrando das situações, tem medo de tomar novos passos, de agir de forma diferente, com receio de que possa voltar ou o esposo a errar, ou a esposa a errar, ou cometer os mesmos erros. Então, aquele que libera perdão, ele não tem medo do futuro, ele não tem medo do porvir, porque entende-se que ali começa uma vida nova, começa tudo novo. Então, o perdão é realmente um grande liberar nas nossas vidas. É assim, uma porta que destrava totalmente a nossa vida em várias áreas da nossa vida, não somente ligado ao casamento, né? O casamento como um todo. E é importante ressaltar que o perdão é uma decisão. É uma decisão, não é um Você sentimento. decide perdoar, não é um sentimento, é uma decisão. Você decide perdoar. E quando você decide verdadeiramente, aí sim saiu do coração. E para fechar sobre essa questão do perdão, uma coisa que a gente também escuta muito os casais falarem é, eu não tenho que perdoar, porque o perdão é digno somente de Deus. Não. O perdão não é uma particularidade de Deus, pelo contrário, é uma particularidade humana. Quem deve perdoar somos nós, quando alguém nos faz algo, não Deus, certo? Então, se alguém te faz algo e te pede perdão, você tem que responder perdoando, né? Se fosse o contrário, ele não teria nos ensinado a perdoar 70 vezes 7 vezes por dia. Ele teria dado uma outra resposta. Ele diria que não precisa perdoar, porque cabe a minha liberação de perdão. Não foi isso que ele nos ensinou. A gente fala muito sobre Cristo e sobre esses princípios bíblicos, porque o casamento ele precisa ter um centro, ele precisa ter uma fonte de fé, ele precisa ter algo que seja a base. E nada melhor do que os princípios de Cristo, do que a Bíblia. Eu não sei qual é a religião de vocês, eu não sei qual a fé que vocês proferem, mas sobretudo nós não estamos falando aqui de uma religião, nós estamos falando de um Deus que todos nós sabemos, conhecemos, e sobre uma fé que, independente da nossa religião, existe em cada um de nós. Cada um aqui possui uma fé específica em alguém. Nós possuímos a fé em Deus, por isso que nós ensinamos Deus como centro, Deus como esse cordão de 3 dobras, né, que realmente reveste e cuida
de todos nós, né? Então ele é importantíssimo e fundamental quando ele é o centro de um casamento. Maravilha. Vamos falar de outro tema também muito legal, que é a habilidade de ter empatia. Nós temos a habilidade de ter empatia. Lá em 1 Pedro, na Bíblia, 1 Pedro 3,8 diz assim: finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Isso é viver em sociedade, gente. Esse é o básico, né? Viver em sociedade. Sim. É o básico. A empatia, né, nada mais é do que se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo. Exato. Dentro do casamento é muito importante. É muito importante, né? Nós temos que ser quem tem empatia, né, lento para julgar e rápido para se colocar no lugar do outro, né? E como nós mulheres gostamos de julgar, né, de apontar, como nós mulheres gostamos de fazer isso com os nossos esposos, e aí a gente se aproveita da situação de que muitas vezes eles erram, se aproveita do erro dele, e aí começa o apontamento, o julgamento. Não que não seja lícito, ok? Mas a gente não pode fazer de forma deliberada, né? Isso é verdade. Esses dias, até uma pessoa mandou uma pergunta para mim que a esposa dele estava colocando ele para ser escravo dela, porque tinha que lavar vasilha, tinha que arrumar a casa, né? E eu respondi para ele que ele tinha que ter essa empatia com a esposa dele, né? Saber o que a esposa dele estava precisando. Naquele momento, quando ela pedia para ele lavar vasilha, arrumar a casa, cuidar do filho, ela estava pedindo o quê? Ajuda. Ela estava falando em outras palavras: me socorre, me ajuda, estou sobrecarregada. Mas os homens não têm isso muito rápido, muito prático. As mulheres têm que pedir mesmo, tem que falar, tem que comunicar com seu marido que você está precisando de ajuda. Inclusive, depois é um ponto que a gente vai tocar, a questão da comunicação, né? Que é um outro problema muito grande que os casais enfrentam. Então, muitas pessoas têm medo de ter empatia, pois acreditam que eles estão passando a impressão de que aprovam as atitudes negativas do outro, perpetuando ainda mais os comportamentos que mais abominam, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente fica mais leve. E quando você enxerga o problema do outro, você vê que você não tem problema, né? Às vezes o grande problema da Renata pode ser lavar a vasilha, as louças. Mas às vezes eu posso gostar de lavar louça. Por exemplo, aqui na nossa casa, eu gosto de cozinhar. Então eu cozinho muito, né? É uma forma de ajudar. E ajuda muito. E ajuda muito, né, Renata? E minha comida é gostosa. A gente está vendo se ela fala que não é, hein? Era a hora agora. E essa questão da empatia, né, já é uma ponte para a questão da comunicação. Porque se eu sou empática, eu me coloco no lugar do outro, eu entendo a dificuldade, identifico a dificuldade do outro, óbvio que essa devolutiva do outro, ela vai ser mais receptiva, ela vai ser mais grata, vamos dizer Exato. Assim, né? E uma vez que eu comunico o que o outro necessita, entende essa necessidade, ali vai começar a existir um diálogo mais aberto, um diálogo mais sincero. O outro vai se sentir mais à vontade de expor as suas necessidades ou as suas dificuldades. Uma vez eu atendi um rapaz que ele tinha um grande problema. Ele não sabia expor os problemas dele para a esposa. E ele sofria. E num dado momento, esse rapaz sofreu tanto que ele teve um problema cardíaco e ele foi parar no hospital. Fez vários tratamentos para saber se era alguma doença. Não, e quando ele chegou até mim, que ele, né, a gente começou a trabalhar e conversar a respeito, ele expôs. E aí a gente começou a trabalhar justamente nessa área do aprender a se expor, do aprender a falar. Agora, por que não existia essa coisa de ele falar e de muitas vezes ele entender que era necessário isso acontecer? Porque ele veio de uma criação
muito autocrática, onde o homem não demonstrava fraqueza, o homem não se colocava no lugar da mulher, porque o homem jamais seria uma mulher, isso demonstra fragilidade. Então veja que são várias coisas que fazem muitas vezes com que o seu esposo não possa ser empático com você. Talvez ele venha de uma criação, de um meio social onde isso é ruim, onde isso demonstra fraqueza. E para ele não demonstrar fraqueza, ele age dessa forma: eu não sou empático, eu sou você aí, exatamente, eu aqui, né? Eu sou muito masculino, você tem que ser muito feminina, e aí começam os conflitos. Exatamente. Vamos... Eu só vou ler um textozinho rápido aqui. Ter empatia é mostrar a sua força interior ao ser capaz de estender as mãos, dar o ombro para chorar e procurar ter o olhar para o outro com os olhos de Jesus. É ter um amor generoso que não machuca, mas traz cura. Olha que maravilha. Perfeito isso. Vamos falar de mais 2 pontos para a gente... Os 2 últimos pontos, que é a força, as forças do seu casamento e as fraquezas. Para a gente encerrar, nós estamos caminhando aí para 40 minutos já, de 45 minutos já, estamos chegando ao fim, né? Passa rápido. Então, uma das grandes forças nossas, que nós temos no nosso casamento, é o quê? Nós já falamos, né? Deus como centro do casamento é a maior força que nós podemos ter, né? Deus como centro de tudo, Deus como centro do seu casamento. Ah, Jean, mas você quer dizer que uma pessoa que não tem Deus no centro do casamento não vai conseguir? Vai também, só que a passos mais lentos. Com Deus no centro do seu casamento, tudo é diferente. É mais rápido, os passos são maiores, a passada é maior. Então, com Deus no centro do seu casamento, você tem uma força que você não consegue medir. E que, né? sozinho você... Que sozinho é mais difícil de conseguir. Então, a primeira força que a gente fala aí é da força com Deus no centro do casamento. O outro, segunda força, é o amor, né? Quando a gente casa, nós, eu e a Renata, quando nos casamos, nós não amávamos um ao outro, não é verdade? Não, e a gente falava isso um para o outro nos momentos de conflito, principalmente eu. Nós casamos por conveniência na época, a Renata estava grávida, mas não casamos com amor. Não. Mas esse amor foi sendo construído ao longo do tempo. Com a convivência. Na medida que eu vou me relacionando, o amor vai fortalecendo e amadurecendo. E assim foi conosco, né? Nós fomos nos convivendo, nos relacionando, nos conhecendo melhor, e aí foi surgindo um amor naturalmente. E hoje o nosso amor é muito forte, está muito sólido, maduro, sólido, é um amor fincado na rocha. Graças a Deus. Né? E aos nossos esforços, tá vendo aí? E eu falo para ela sempre: eu te amo. Essa palavrinha, todos os dias, né? Essa palavra é fundamental. Eu te amo. Eu falo pelo WhatsApp, eu falo por mensagem, eu falo no telefone, eu falo quando eu estou aqui em casa. Você é meu presente de Deus. Você é meu presente de Deus, eu falo muito. Então isso é uma das forças que nós temos muito grande e que às vezes não praticamos, né? A outra força muito grande que a gente tem é o perdão. Nós já falamos várias coisas do perdão. E a quarta é a comunicação, né? Como estamos comunicando no nosso casamento? No nosso casamento está tendo diálogo, está tendo conversa, ou é só briga, é só conflito? Ou eu não pergunto porque tenho medo de resposta. Exatamente. Mal interpretado. Exatamente. Muitas vezes a gente não pergunta, né, Renata? Para com medo, para não criar conflito e com medo da verdade. Porque quando você pergunta, quem pergunta quer ouvir. Exato. Então, às vezes, essa resposta pode te machucar e você está com medo de ser machucada, você está com medo de ouvir a verdade. Então, em um casamento, o diálogo é fundamental. Vocês dois se conversarem é fundamental. E como a gente recebe casais que tem esse problema de comunicação? Se você perguntar, incrível, você faz uma enquete e pergunta: o que é que o outro gosta? O que é que irrita o outro? O que é que faz o outro feliz? Você não tem respostas. Você tem casais que ficam assim: nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Se você for presentear o seu esposo, a sua esposa, o que é que ele mais gostaria de receber? Eles não sabem. É como se fossem 2 estranhos que estivessem morando na mesma casa e quisessem construir uma família. Como?
Num dado momento não vai haver problema se não há comunicação. Então o casal ele precisa aprender a se comunicar, a trocar sonhos, a trocar informações, chegar no final do dia, saber como é que foi o dia do outro, perguntar se ele está bem, saber se teve algum problema no trabalho, ou simplesmente conversar assuntos alheios, coisas alheias. E isso é muito importante. E junto, muitos casais em conflitos, eles esquecem essas essências que no início do casamento ou durante o namoro existia. Então, por que o namoro é bom? Né? Por que esse primeiro contato de namoro é bom? Porque o namoro ainda não existe a responsabilidade. Exatamente. Então eu vou rindo, eu tento agradar o outro, eu tento fazer o que o outro gosta, eu convido o outro para jantar. E quando casa, a convivência, né? A rotina vai fazendo com que o casal perca essa coisa de se falar, de olhar no olho do outro. Nós tivemos um período no nosso casamento, e eu acho que isso talvez possa edificar muito vocês, a gente não conseguia olhar no olho do outro. Verdade. Se eu não conseguia olhar no olho dele, eu não conseguia conversar com ele. Então ele não sabia o que se passava comigo, eu não sabia o que se passava com ele. Imagine como é um horror nesse casamento. E aí quando a gente entra numa seara que nós não vamos entrar hoje, na seara dos filhos, como é que esses filhos veem esses pais que não se falam, que não se comunicam, que vivem brigando direto, que não se perdoam, que se atacam? Então a gente tem que ter o olhar de que essa comunicação nos favorece, essa comunicação nos favorece também a família, as pessoas que estão à nossa volta. Sim. Então é muito ruim conviver com pessoas que brigam direto, né, que se ofendem direto. Então eu acho que é uma reflexão, o ponto 4, exercitar a comunicação no casamento. Maravilha, mas vamos falar de fraqueza, Renata? Porque nós somos fortes, mas nós também temos fraqueza, somos fracos também em algumas áreas, né? E aí a gente tem que falar, esse é o último ponto para a gente encerrar por aí. Mas a fraqueza, uma das grandes fraquezas é as diferenças, né? Nós somos diferentes, eu sou diferente da Renata. Para começar, eu sou homem, ela é mulher. Universos diferentes. Universos diferentes, mundos diferentes, tudo diferente. Eu sou cor de rosa, ele é azul. Tá aí já basta. Então essas diferenças têm que estar muito bem claras, né? E eu tenho que respeitar as diferenças delas. Eu tenho que respeitar as diferenças da Renata. Você tem que respeitar a diferença do seu marido e da sua esposa. Porque senão não vai andar. Nós temos que transformar essa fraqueza das diferenças em fortaleza. Entendendo que eu sou o lado mais frágil. Sempre entendendo que a mulher é o lado mais frágil, a mulher é mais meiga, a mulher é mais doce, suporta. O homem suporta mais, o homem aguenta uma porrada, o homem aguenta aí mais dificuldade. Né? A mulher não. Né? A mulher é mais meiga, quer mais carinho, é mais jeitosa a mulher. Né? Outro legal também de dizer é a história de vida de cada um. Né? De cada um. Eu trago a minha história de vida que foi construída na minha criação, dos meus pais lá atrás. Então eu tive, ao longo do meu tempo, eu tinha uma história. A Renata teve uma história. Então quando nós colocamos essas duas histórias dentro da mesma casa, aí, meu amigo, dá conflito, sai faísca. E saiu no nosso. Saiu. Aí a gente começou a entender as diferenças que nós tínhamos, né? E começou a se encaixar a minha história com a história dela, as diferenças minhas com a dela, e foi se encaixando e foi ficando prazeroso o convívio. Mas no começo foi muito difícil. Por quê? Você é solteira, ela é solteira. Então eu tinha minha vida de solteira, ela dela. Aí a gente casa. Aí eu começo com as minhas coisas, ela com a dela. Eu sou diferente dela, eu tenho uma história de vida, ela tem outra. Eu gosto disso, ela gosta daquilo.
Quando você casa, são duas casas dentro de uma casa, né? Traz a bagagem tudo dos pra uma pais, casa só, dos avós, tudo né? uma casa só. E outra fraqueza que atrapalha muito nesses dois pontos é o egoísmo. Muito. Né? Porque eu trago a minha bagagem, as minhas diferenças, mas sou egoísta o suficiente para não largá-las e para saber que a Renata, se quiser, ela se adapta. Aceite. É muito fácil eu falar assim, Renata, você se vira aí e se você quiser, você entra aqui na minha vida, na minha história. Você me conheceu assim. Eu falei muito isso para ela. Você me conheceu assim, eu sempre fui assim, nunca vou mudar. Mentira. Eu cheguei no meu casamento de um jeito e hoje eu sou outro. É importante pontuar essa questão do egoísmo, porque quando você mudou, você decidiu mudar não por mim, você decidiu mudar para que você pudesse ser também uma pessoa melhor, né? Então... Sim, com certeza. E a outra grande fraqueza também que a gente atrapalha nesses outros, nas diferenças, história de vida e egoísmo, é a falta de transparência. Por muitas vezes nós não somos transparentes com a nossa esposa ou com o nosso cônjuge, né? Eu não falo o que eu gosto para ela. Por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo muito esdrúxulo. Eu fui comprar um presente para ela, chegou o aniversário dela mês passado, eu fui comprar um presente e falei, agora, o meu gosto é totalmente diferente do dela. O que eu vou comprar para ela? Eu vou chegar na loja, eu vou escolher o quê? Eu dei várias dicas, tá, gente? Pra ajudar. Ela veio dando várias dicas, mas eu perguntei, Renato, o que você gosta? O que você quer ganhar de presente? Gente, eu gosto de bolsa assim, eu gosto de sapato assim, eu gosto de uma roupa assim, eu gosto disso assado. E foi me mandando dicas, printou as telas do Instagram, me mandou um bocado de foto. Várias dicas. Mas eu saí do meu mundo, né, para entrar no mundo dela, para saber o que ela gosta. Rompeu essa questão da falta de transparência. Então, né? Quando a gente pergunta, a gente quer resposta. Eu perguntei, ela me deu a resposta, nós somos transparentes um com o outro. E aí, às vezes, o casal não tem essa comunicação, não tem essa humildade de perguntar para o outro, não é transparente um com o outro. Amor, me ajuda a ter ideias de presente. Você me dá ideias e aí, quando você tiver ideias, eu escolho. Aí, o que acontece? Começa uma briga por causa de um presente. De um simples presente dá uma confusão. Que era para ser algo prazeroso, passa a ser algo uma confusão complicado. Grande. Exatamente. Meus amigos, nós vamos encerrar por aqui hoje. Né? Nós falamos, passa muito rápido, mas já tem 55 minutos de conteúdo aqui. Nós falamos sobre as capacidades do casamento, falamos sobre as habilidades, sobre as forças e as fortalezas, mas amanhã tem um segundo dia, né? Forças e fraqueza, amanhã tem um segundo dia, amanhã tem mais coisas, amanhã nós vamos falar sobre o propósito inicial do seu casamento, os desejos, sonhos e expectativas do seu casamento. Então amanhã é imperdível, convide o seu amigo, convide o casal que está precisando também de uma ajuda, né? Para amanhã a gente estar junto e continuar nessa semana transformadora aí que nós vamos ter pela frente. Eu sei que muitas coisas que nós vivemos, vocês também estão vivendo, né? A gente não está falando aqui, os casais particularmente são mais ou menos no mesmo ritmo, as dores são mais ou menos a mesma. Então as dores nossas podem ser as dores de vocês também. O chat está aberto, se você quiser mandar uma pergunta aí, pode mandar, a gente responde. Vocês têm pelo WhatsApp lá, a maioria que está aqui tem pelo WhatsApp, tem o nosso número pelo WhatsApp, pode mandar mensagens, podemos nos falar do recorrer do dia de amanhã, você nos mandar o seu problema, nós podemos nos ajudar. Às vezes você não quer se expor por aqui, porque... mas uma coisa eu quero dizer, aqui não é exposição, aqui é cura e libertação. Perfeito. Tá certo? Tudo que você colocar sobre o seu casamento aqui, nas perguntas, ou você falar, perguntar, ninguém vai te julgar não, porque os casais passam pelas mesmas coisas aqui. Todos que estão aqui, de uma forma ou de outra. Então, de uma forma ou de outra, a gente passa por isso. Se você deseja mandar alguma pergunta, você pode mandar lá no meu WhatsApp, todo mundo aí tem o grupo do Instagram, o grupo do Telegram, que eu vou colocar o link para vocês receberem e-mail. A Aline já está perguntando aqui se eu posso assistir novamente
pois não conseguiram assistir o início. Aline, tem muita gente que não conseguiu assistir o início. Eu vou colocar o replay, tá bom? Eu vou colocar o replay para hoje e amanhã de manhã. Então hoje e amanhã de manhã você vai poder assistir novamente. Depois, infelizmente, não vai mais, tá certo? Mas você pode ficar à vontade de nos perguntar. Eu vou mandar no grupo aí. Você deve ter meu telefone. Se você não receber um WhatsApp meu, você vai receber. Eu vou te mandar. E eu vou deixar o replay aí para hoje à noite e amanhã de manhã. Amanhã, meio-dia, eu tiro do ar. Combinado? Tem muita gente pedindo. E aí a gente faz assim, tá certo? Alguém mais? Obrigado você, minha querida. Esteja conosco nessa semana, que com certeza casamentos vão ser transformados. Uma coisa que eu peço a vocês, todos receberam e-mails nosso e o WhatsApp pessoal eu mandei para cada um e tem um grupo do Telegram. Então mandem quais são as dores de vocês. Que a gente possa explorar. A gente pode explorar mais e te ajudar de uma forma mais efetiva. Então coloque, até mesmo para a gente conhecer mais vocês. Então coloque para a gente as dores, qual o problema, quais as dificuldades, o que você está passando no seu casamento, para a gente entender o que vocês estão vivendo. Tá certo? Que Deus abençoe vocês, um ótimo